Leitura do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 90. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, 170 da Constituição e 48 de suas disposições transitórias. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação ou construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel ou imaterial. Serviço é todo Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, da Política Nacional da Relação de Consumo. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores a respeito da sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, harmonização dos interesses dos participantes e das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. A educação e a informação de fornecedores e consumidores quanto a seus direitos e deveres, com vistas à melhoria de mercado de consumo. Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal. E utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Racionalização e melhoria dos serviços públicos, estudos constantes das modificações do mercado de consumo, fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Alterações aí, fomento, que princípios, fomento das ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Para a execução da Política Nacional da Relação de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente, instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo, criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo, concessão de estímulos à criação e desenvolvimento de associações de defesa do consumidor, alteração aí, a instituição de mecanismo de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e proteção do consumidor pessoa natural, instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento,
Dos direitos básicos do consumidor. Dos direitos básicos do consumidor. A proteção à vida, à saúde e à segurança contra os riscos provocados por prática no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. A educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresente, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada proteção jurídica, administrativa e técnicas ao necessitados. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. A adequada e eficaz prestação do serviço público em geral. Alterações aí também. A garantia da prática de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção de tratamento de situações de superendividamento, preservando o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio de revisão e de repactuação da dívida, entre outras medidas. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. A informação acerca dos preços de produtos por unidade de medida, tal como a quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. A informação de que trata o inciso 3 do caput deste artigo deverá ser acessível às pessoas de deficiência, observado o disposto em regulamento. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária e regulamentos expedidos pela autoridade administrativa competente, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pelas reparação dos danos previstos nas normas de consumo, da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos, da proteção à saúde e à segurança. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão risco à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos, os utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocado à disposição do consumidor, e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre risco de contaminação. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidades à saúde ou à segurança. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncio publicitário. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão vinculados na imprensa, rádio
e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, formas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais a sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi colocado em circulação. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro, de melhor qualidade, ter sido colocado no mercado. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, op legis, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Não conserva adequadamente os produtos perecíveis. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do evento danoso. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou adequadas sobre a fruição e riscos. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Para efeito desta seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminui o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha a substituição do produto por outra da mesma espécie em perfeitas condições de uso. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O abatimento proporcional do preço. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo, previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos, os contratos de adesão à cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuindo o valor ou lhe se tratar de uso produto essencial. Tendo como o consumidor optado pela alternativa do parágrafo 1º, inciso 1 desse artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de outra espécie. Substituição por outro de espécie. Marca ou modelo diverso, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto no inciso 2 e 3 do parágrafo 1º.
No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. São impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Os produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Os fornecedores respondem pelos vícios de quantidade de produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, na embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha: o abatimento proporcional ao preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Aplica-se o disposto no artigo, o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. O fornecedor imediato será responsável quando fizer pesagem ou medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que o tornem impróprio ao consumo ou lhe diminuem o valor, assim como por qualquer decorrente da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem de publicidade, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha a reexecução do serviço, sem custo adicional e, quando cabível, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço, a reexecução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. No fornecimento de serviços que tenham por objeto a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposições originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Os órgãos públicos por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. No caso de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste Código. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime de responsabilidade. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe do termo expresso. Vedada a exoneração contratual do fornecedor. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pelas reparações previstas nesta e nas seções anteriores. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor e importador, e o que realizou a incorporação. Da decadência e da prescrição. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se... 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Obstam a decadência, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca à instauração de inquérito civil até o seu encerramento.
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia no momento que ficar evidenciado o defeito. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço previsto na seção 2. Neste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Da consideração da personalidade jurídica. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso do direito, excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má distribuição. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Coligadas por culpa, consorciadas com solidariedade, controladas submissas, subsidiárias. Atenção aí. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Das práticas comerciais, seção 1 das disposições gerais. Para fim deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nelas previstas. Da oferta, toda informação ou publicidade suficiente, precisa, vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação aos produtos e serviços oferecidos ou prestados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integrar o contrato que vier a ser celebrado. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composições, preços, garantia, prazo, validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. As informações de que trata esse artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação dos produtos. Cessada a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Em caso de oferta ou venda por telefone, o reembolso postal deve constar o nome do fabricante e o endereço de embalagem, publicidade e todos os impressos utilizados na transação comercial. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Da publicidade. A publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. O fornecedor da publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder, para informações dos legítimos interessados, dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. É proibida a publicidade enganosa ou abusiva. É enganosa a qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir o erro, o consumidor a respeito da natureza,
característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória, de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite aos valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Para efeito deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. É ônus da prova da veracidade e correção de informações da comunicação publicitária cabe a quem os patrocina. Das práticas abusivas. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produtos ou serviços, ou fornecimento de outros produtos ou serviços, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecedor qualquer serviço. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa ao consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes, repassar as informações depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados casos de intermediação regulados em leis especiais. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Deixar de estipular o prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviço de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor o orçamento prévio, discriminado, o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Salvo a estipulação em contrário, o valor orçado terá validade no prazo de 10 dias, contados de seu recebimento pelo consumidor. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga aos contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimo decorrentes da contratação de serviços de terceiros, não previsto no orçamento prévio. No caso de fornecimento de produtos ou serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de não o fazendo responder pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha, o desfazimento do negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Da cobrança de dívida. Na cobrança de débitos, o comissor o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no cadastro de pessoa física
ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do fornecedor de produtos ou serviços correspondente. O consumidor, sem prejuízo do disposto em 83, terá acesso a informações existentes em cadastro, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Os cadastros e dados consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. A abertura de cadastro, ficha, registro de dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitado por ele. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão dos seus dados e cadastro, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, o serviço de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive que as pessoas com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo publicamente e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. É facultado o acesso às informações lá constante para orientação e consulta por qualquer interessado. Aplicam-se a este artigo no que couber as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo do artigo 22 deste Código. Da proteção contratual. Disposições gerais. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. As declarações de vontade constante de escritos particulares, recibros e pré-contratos relativos à relação de consumo vinculam ao fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do artigo 84 e parágrafos. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e o ônus do cargo do consumidor, devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com as ilustrações. Das cláusulas abusivas. São nulas no pleno direito, entre outras cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou implique renúncia ou disposição de direitos nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor. Pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Subtrai o consumidor a opção de reembolso na quantia já paga, nos casos previstos neste código, transfiram responsabilidades a terceiro, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Estabeleça inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Determine a utilização compulsória de arbitragem. Imponha um representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor.
Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigado ao consumidor. Permitam ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação de preço de maneira unilateral. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito seja lhe conferido contra o fornecedor. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou qualidade do contrato, após a sua celebração. Infringem ou possibilite a violação de normas ambientais, esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, possibilite a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Condicione ou limite qualquer forma de acesso ao órgão do Poder Judiciário. Estabeleça um prazo de carência, em caso de impontualidade das prestações mensais, ou impeçam o restabelecimento integral do direito do consumidor e de seus meios de pagamento, a partir da purgação da mora ou acordo com outros credores. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que alterações aí, né? Dá mais atenção. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertencem, restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar do esforço de integração, decorrer um ônus excessivo a qualquer das partes. É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao MP que a juiz competente ação para se declarar a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código, ou de qualquer forma que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de direitos ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade das prestações, soma total a pagar com ou sem financiamento. As multas de mora decorrentes do inadimplemento das obrigações do seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como as alienações fiduciárias em garantia, considera-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Nos contratos do sistema de consórcios de produtos duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas na forma desse artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida, com fruição os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Os contratos que tratam o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Nos contratos de adesão, o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza da adesão do contrato. Nos contratos de adesão, admite-se a cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Os contratos de adesão escritos serão regidos em termos claros e com caracteres ostensivos elegíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior a corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. As cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com destaques, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
da prevenção do tratamento do superendividamento. Alteração aí da Lei 11.181. Este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de um consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade das suas dívidas de consumo exigíveis em vicenda, sem comprometer o seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. As dívidas referidas no parágrafo 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. O disposto neste capítulo não se aplicam ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, seja oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram de aquisição ou contratação de produtos ou serviços de luxo e de alto valor. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 deste Código, e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta sobre o custo efetivo e total e a descrição dos elementos que a compõem, a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa de juros de mora e o total de encargo, de qualquer natureza previsto para o atraso no pagamento, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias, o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor, o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito. As informações referidas devem constar de forma clara e presumida no próprio contrato, na fatura e do instrumento apartado de fácil acesso, para efeito deste código, o custo efetivo total da operação do crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. Sem prejuízo do disposto no 37, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, deve indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar com ou sem financiamento. É vedado, expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não. Indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta ao serviço de proteção ao crédito ou sem avaliação de situação financeira do consumidor, ocultar ou dificultar a compreensão sobre o ônus e riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produtos, serviços ou créditos, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência das demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou depósitos judiciais. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes observados em 52,
e 52b deste Código sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção de crédito, observado o disposto no Código, finalização de proteção de dados. Informar a identidade do agente financiador, a entregar ao consumidor, ao garante e aos outros cobrigados cópias do contrato de crédito. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no cabo deste artigo, nos artigos 52 e 54c deste Código, poderá acarretar judicialmente a redução de juros dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e das possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e indenizações por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, os contratos principal de fornecimento de produtos ou serviços e outros contratos acessórios de créditos que lhe garantam o financiamento quanto o fornecedor de crédito. Recorrer os serviços de fornecedor de produto ou serviço para a prestação ou a conclusão do contrato de crédito. Oferecer o crédito no local de atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado, ou onde o contrato principal for celebrado. O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses do Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexos. Nos casos do inciso 1, 2 desse caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres dos fornecedores, do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato, não cumprindo contra o fornecedor do crédito. O direito, no parágrafo 2º, caberá igualmente ao consumidor, contra o portador do cheque pós-datado, emitido pela aquisição de produtos ou serviços do prazo, contra o administrador ou emitente do cartão de crédito ou similar, quando o cartão do crédito ou similar e o produto ou serviços forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidade pertencente ao mesmo grupo econômico. A invalidade ou ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do cabo deste artigo, ressalvado o fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos, sem prejuízo do disposto no 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas, realizar ou proceder à cobrança do crédito em conta em qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, quando não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 dias, contados da data no vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor da fatura seguinte e assegurada ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito e confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação, recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e outros cobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato. Impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos. Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter de fonte pagadora
a indicação sobre a existência de margem consignável. Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor previamente as informações de que trata o 52, além de outras porventuras determinadas na legislação em vigor, e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato após a sua conclusão. Das sanções administrativas. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidade de produtos e serviços, que o mercado de consumo no interesse da apresentação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão comissões permanentes para a elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigados à participação dos consumidores e fornecedores. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse econômico, consumidor, resguardado ou segredo industrial. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo da natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão do fornecimento de produto ou serviço, suspensão temporária de atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença ou de estabelecimento de atividade, interdição total ou parcial de estabelecimento de obra ou de atividade, intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de suas atribuições, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente no procedimento administrativo. A pena de multa graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem oferida e a condição econômica do fornecedor. Será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata o 7347 os valores cabíveis à União ou para os fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. A multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes ao valor da unidade fiscal de referência ou índice equivalente que venha a substituí-lo. As penas de apreensão de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão de fornecimento de produtos ou serviços, de cassação do registro de produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração mediante procedimento administrativo assegurada ampla defesa quando forem constatado vício de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. As penas de cassação de alvará, de licença, de interdição e de suspensão temporária de atividade, bem como de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade, previsto no Código e na legislação de consumo. A pena de cassação de concessão será aplicada às concessionárias de serviço público quando violar a obrigação legal contratual. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, interdição ou suspensão da atividade, pendendo ação judicial na qual discuta a imposição de penalidades administrativas, não haverá residência até o trânsito em julgado da sentença. A imposição de contrapropaganda será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do 36 e os seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão, e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o maléfico da publicidade enganosa e abusiva. Das infrações penais, constitui crime contra a relação de consumo
prevista neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes: omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidades. Detenção de 6 meses a 2 anos. E multa. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado, detenção de 6 a 2 anos e multa. Incorrerá na mesma pena quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. De 6 meses a 2 anos e multa. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes lesão corporal e a morte. A prática do disposto no 39 desta lei também caracteriza crime previsto no caput deste artigo. Fazer afirmação falsa. Afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Se o crime é culposo, detenção de 6 meses ou multa. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Detenção de 3 meses, 1 ano e multa. Fazer ou promover publicidade que sabe que ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor, se comportar de forma prejudicial ou perigosa, ou a sua saúde ou a segurança. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Deixar de organizar danos fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Empregar na reparação de produtos, peças ou componentes de reposição usados sem a de autorização do consumidor. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação e constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu conselho, descanso ou lazer. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele conste em cadastro, banco de dados, fichas e registros. Detenção de 6 meses a 1 ano. Ou multa. Deixar de corrigir imediatamente informações sobre o consumidor constantes no cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara do seu conteúdo. Detenção de 6 meses ou multa. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste Código, incide as penas a esses combinados na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou à manutenção em depósito de produtos ou oferta e prestação de serviço nas condições por ela proibidas. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade, ocasionar grave dano individual ou coletivo, dissimular-se a natureza ilícita do procedimento, quando cometidos por ser servidor público, por servidor público ou por pessoa cuja
condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima, em detrimento de operário ou rurícola de menor de 18 ou maior de 60 anos, ou de pessoas prestadoras de deficiência mental interditada ou não, sejam praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou qualquer outros produtos ou serviços essenciais. A pena pecuniária prevista nesta seção será fixada em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração de pena privativa de liberdade, combinada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará, Código Penal, além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativamente ou alternadamente interdição temporária de direitos, a publicação e órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre fatos e a condenação, prestação de serviço à comunidade. O valor da fiança nas infrações de que trata este código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidiu o inquérito, entre 100 e 200 vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, ou índice equivalente que venha substituí-lo. Sem assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser reduzida até a metade do seu valor mínimo, aumentada pelo juiz até 20 vezes. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como outros crimes e contravenções que envolvam relação de consumo, poderão intervir como assistentes no Ministério Público os legitimados no 82, 3 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal, da defesa do consumidor em juízo. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos para deste código os transindividuais de natureza indivisível e de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste código os transindividuais de natureza indivisível e de que seja titular, grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos, decorrentes de uma origem comum. Para fins do 81, são legitimados concorrentes, Ministério Público, os entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, as entidades e órgãos da administração pública, direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica especificamente destinados à defesa de interesses e direitos protegidos por este Código. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre suas finalidades institucionais defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código, dispensada autorização assemblear. O requisito de pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas no artigo 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou características do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de associações de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinará a providência que assegure um resultado prático equivalente ao do adimplemento. A conservação de obrigação em perdas, a conversão de obrigação de perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático correspondente. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após a justificação prévia citada ao réu. O juiz poderá, em hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente
do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para cumprimento do preceito. Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Nas ações coletivas de que trata esse código, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custos e despesas processuais. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Na hipótese do parágrafo do artigo 3º, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultado a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação à lide. Aplicam-se as ações previstas neste título, inclusive o que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Os legitimados que tratam 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto no artigo seguintes. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa da Justiça Local, no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando no âmbito local, no foro da capital do Estado ou no Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do CPC nos casos de competência concorrente. Proposta ação será publicado o edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsorte, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social, por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados que tratam 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. A execução coletiva far-se-á com base em certidão da sentença de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. É competente para execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual, da ação condenatória quando coletiva a execução. Em caso de concurso de crédito decorrente de condenação da Lei 7347, ação civil pública, a indenização pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação de importação recolhida ao fundo criado na Lei de Ação Civil Pública ficará sustada, enquanto pendente de decisão de segundo grau, as ações de indenização pelos danos individuais, salvo nas hipóteses de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Decorrido o prazo de 1 ano, sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do 82 promover a liquidação e a execução da indenização devida. O produto de indenização devida reverterá ao fundo da Lei da Ação Civil Pública 7347, das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do capítulo 1, 2 deste capítulo, serão observadas as seguintes normas. A ação pode ser proposta no domicílio do autor
O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nessa hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com estes. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção ou divulgação, distribuição ou venda ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produtos, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Da coisa julgada. Nas ações coletivas de que trata esse código, a sentença fará coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente, por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese 88. Outra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar de hipótese prevista no inciso 2. Erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores nas hipóteses do inciso 3 dos 81. Os efeitos da coisa julgada previstos no inciso 1 e 2 não prejudicarão os interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. Na hipótese do inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes, poderão propor ação de indenização a título individual. Os efeitos da coisa julgada, de que trata o artigo 16, combinado com as 7347, não prejudicarão as ações de indenizações por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente, ou na forma prevista neste Código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos 96 e 99. Aplica-se ao parágrafo anterior, a sentença penal condenatória, as ações coletivas do 1 e 2 e do 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada, erga omnes ou outra partes, que alude ao inciso 1 e 2 do artigo, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida a suspensão do prazo, não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência dos autos do ajuizamento da ação coletiva. Da conciliação do superendividamento. A requerimento do consumidor, superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vista à realização de audiência conciliatória presidida por ele ou por um conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstos no 54A, do qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e crédito rural. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e os plenos para transigir a audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento das dívidas, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. No caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida
e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. Constarão do plano de pagamento o referido parágrafo 3º deste artigo. Medidas de dilação do prazo de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre os destinados a facilitar o pagamento da dívida. Referência à suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e dos cadastros inadimplentes. Condicionamentos de seus efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 anos, contados da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. E procederá à citação de todos os credores cujo crédito não tenha integrado o acordo porventura celebrado. Serão considerados no processo, por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões negativas de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de 30 dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento, que contemple medidas de temporarização ou de atenuação dos encargos. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual, previsto no artigo 104 deste Código, e no máximo 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado da sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Compete, concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas nos moldes 104 deste Código, no que couber, com a possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. Em caso de conciliação administrativa, para prevenir o superendividamento do consumidor, pessoa natural ou órgão público poderão promover nas reclamações individuais audiência global de conciliação com todos os credores. E, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeiras cabíveis. O acordo firmado perante o órgão público de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor dos bancos de dados e os cadastros inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. No Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais, distritos federais e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico ou órgão federal que venha a substituí-lo é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional
de proteção ao consumidor, receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, prestar aos consumidores orientações permanentes sobre seus direitos e garantias, informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação, solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os consumidores nos termos da legislação vigente, representar o Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições, levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos e individuais dos consumidores, solicitar o consumo de órgãos, solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estado, Distrito Federal e municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços, incentivar, inclusive, com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos, estaduais e municipais, desenvolver outras atividades compatíveis com a sua finalidade. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica da Convenção Coletiva de Consumo. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular por convenção escrita a relação de consumo que tenha por objeto estabelecer condições relativas a preço, a qualidade, a quantidade, a garantia, as características do produto e serviço, bem como a reclamação e recomposição do conflito de consumo. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. A convenção somente obrigará os filiados a entidades signatárias. Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Disposições finais, alterações nas outras leis. Fim.